Jesus, que a tua santidade, que a tua dignidade, oh Deus, que os valores que encontramos só em Ti sejam reconhecidos pelo nosso coração, em nome de Jesus. Tu és santo, poderoso, incomparável. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tu és digno, Senhor, digno desta canção, só Tu és, Senhor, digno do meu louvor, só Tu és, Senhor, digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. É santo, santo, és incomparável, inigualável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Graça e paz, que Deus os abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez estarmos aqui reunidos para cultuarmos juntos o Senhor Jesus. Mostra-me e enche-me o meu coração. Impossível de conseguirmos isto se não for através da oração. E hoje nós estamos dando início a uma sequência de ministrações sobre a oração. E, de fato, para que nós possamos
entender e compreender o que é a oração e este campo que nós estamos entrando em algumas semanas que vão se seguir, a gente precisa primeiro saber o que é oração. E antes de tudo, se vamos falar de oração, nós devemos nos colocar diante da presença de Deus neste momento e orar ao Senhor. Afinal de contas, este culto não é para nós. Este culto é para o Senhor Jesus. E creia que o Senhor, Ele está na tua casa, Ele está aqui conosco, aguardando de todo o seu coração a nossa manifestação de amor, de honra e de glória ao seu nome. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos nesse momento e nos colocar diante da presença de Deus em oração. A partir do momento que nós começamos aqui a louvar ao Senhor, dizendo: és bem-vindo, a casa é tua, enche-me, capacita-me, senta, entra no teu trono, porque o trono é teu. Nós já estávamos nos dirigindo ao Santo dos Santos. O Senhor Jesus nos tem dado esse privilégio, porque é através dele que nós nos reconciliamos com Deus Pai. Através do seu sangue derramado na cruz, pela remissão dos nossos pecados, nós nos tornamos justos diante de Deus. A dívida foi paga, foi sanada eternamente, pelo sangue precioso do seu Filho, ao qual, por amor a todos, entregou a si mesmo. O grande que se fez pequeno, para que os pequenos se tornassem grandes. Senhor, nós te colocamos diante da tua presença, para te glorificar e em humildade de coração reconhecer os nossos pecados e as nossas faltas. Nós não temos nenhum privilégio ou mérito de estarmos diante de ti, se não fosse pelo Senhor Jesus. Temos este livre acesso, pois o teu Filho, ele é a porta para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, que tu possas, através do teu Espírito, falar aos nossos corações com todo o poder da tua palavra. Que nós possamos abrir os nossos olhos, aguçar as nossas audições, para que a tua palavra entre como uma semente em terra boa, para que seja regada pelo fluir do teu Espírito sobre as nossas vidas. Assim nós queremos te pedir na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amados, é um desafio para nós começarmos uma sequência de ministração falando sobre oração, se nós não fôssemos homem de oração. E o texto que eu queria ler com você hoje, para dar início a toda essa peregrinação, é o texto que se encontra em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Falando sobre a perseverança da oração, a persistência da oração. E você pode perguntar, mas por quê? Para quê? E para quê? Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia, o teu aplicativo, para que você pudesse acompanhar conosco nesse momento o que a palavra de Deus, o que as Escrituras Sagradas têm para nos ensinar. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7 e 8. As Escrituras dizem assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Observamos aqui de princípio que são verbos no imperativo. Peçam, batam e buscam. Isso nos faz que entendemos que nós somos necessários a persistir, a ter uma persistência, a ter uma perseverança sobre a questão da oração. Mas o que adiantaria eu falar sobre a perseverança da oração sem antes sabermos
o que significa oração. Você pode estar pensando que a oração seria uma boa oratória. A oratória não tem nada a ver com oração. Uma oratória pode ser utilizada por qualquer uma pessoa. É uma ciência, é uma arte da ciência em falar em público. Isso chama-se oratória. A oração é um ato completamente religioso. A oração é um ato completamente religioso. E qual é o objetivo da oração? É ativar um relacionamento, uma conversa, um pedido, é um agradecimento, é um reconhecimento ou ato de louvor a um ser completamente transcendente. O que nós fizemos aqui no início do culto foi exatamente uma oração em louvor. Nós nos colocamos diante da presença de Deus, glorificando o seu santo nome e pedindo para que Ele pudesse em nós ministrar com a sua graça e sua misericórdia. Nós engrandecemos o nome do Senhor, nós agradecemos por tudo que o Senhor é sobre as nossas vidas. Nós nos despojamos de quem nós verdadeiramente somos e deixamos abertos nossos corações para que Deus possa nos transformar. Através disso, nós podemos conquistar, através do Espírito, o amor ao próximo. Porque a oração, ela transforma. A oração, ela modifica o nosso ser. Porque a oração é um relacionamento profundo com Deus. A oração é falar com Deus. Então, para nós cristãos, nós compreendemos que a oração é conversar com Deus, é falar com Deus, é buscar um relacionamento profundo com Deus. É um momento que nós nos colocamos em agradecimento ao Senhor, em súplica ao Senhor, em confissões ao Senhor. A oração significa isso. Encontramos nas Escrituras Sagradas muitos tipos de orações e diversos modelos de orações. Não quero dizer aqui que a oração é uma receita para se seguir ou para se cumprir. Não. A Bíblia não nos ensina esta receita. Mas a Bíblia nos mostra vários tipos de orações. Nós temos orações de súplica, de providência, socorro, de libertação. Se você pode ter um tempo em ler os salmos davídicos, você vai observar que Davi, ele foi mestre em oração de súplica, de clamor, de socorro, de libertação. Podemos encontrar também orações de graças, ações de graças, orações de agradecimento. Podemos encontrar orações de louvor e adoração. Um exemplo mais claro e preciso é o Magnificat. A oração que Maria fez em Lucas capítulo 1, versículo 46. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito alegra-se em Deus, o meu Salvador. Temos também a oração de confissão. A oração que nós nos colocamos diante da presença do Senhor, reconhecendo os nossos pecados. A carta de 1 João, no capítulo 1, versículo 9 e 10, ele diz: se nós confessarmos verdadeiramente que somos pecadores, Ele é fiel e justo para perdoarmos os nossos pecados e nos purificar de todos os nossos feitos. Deus não se faz mentiroso. A oração nos conduz a isso diante do Senhor. E você poderia me perguntar, mas me dê um exemplo dentro das Escrituras de um homem de vida de oração, uma mulher que tem uma vida de oração. Eu poderia aqui citar vários nomes e passaria toda a manhã aqui falando, pastor. Das pessoas que têm oração no Velho Testamento, no Novo Testamento. Mas a pessoa que mais orou em toda a sua vida peregrina, o seu ministério foi Jesus de Nazaré. A palavra diz que Jesus, ele se retirava para a planície ou para um lugar reservado para orar. Depois que ele ensinava às multidões, que ele trazia a palavra de Deus, que ele enchia de graça pela sua sabedoria e conhecimento a vida daquelas pessoas, a palavra diz que Jesus se retirava para o monte para orar. Se nós nos dizemos cristãos,
que quer dizer imitador de Cristo, nós devemos ter uma vida contínua de oração. Jamais pensar que eu posso viver uma vida cristã sem a oração. As Escrituras Sagradas, elas nos incentivam a orar. E eu queria citar alguns textos para você. Nós não estamos aqui querendo trazer para você esse conhecimento ou chacoalhar você do seu lugar, da sua vida acomodada, para que seja um homem de oração, porque a oração é necessária na vida de um cristão. É o combustível, é o alimento para que você viva firme. Então as Escrituras, ela nos mostra alguns textos bíblicos, e eu separei aqui pelo menos 3 textos bíblicos que nós podemos ler e orar sobre a oração, o incentivo das orações. Primeiro, Tessalonicenses, quase engoli as palavras todas aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O orar é a vontade de Deus para Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Então, se você não estiver orando, meu irmão, você não está fazendo a vontade, assim como diz o meu irmão Stavros, do papai. É necessário orar continuamente. Segundo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. E é bem verdade. Hoje nós vemos aí esse bombardeio pela internet, falando que a vinda de Jesus está próxima, que o fim do mundo está aí, e que os sinais estão dando por causa desta pandemia que se apresenta. Observem que em Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre a sua pregação escatológica, e ele fala sobre terremotos, ele fala sobre maremotos, ele fala sobre fome, ele fala sobre doenças, pandemias, mas ele diz, isso ainda não será o fim. É os princípios. Não será o fim. Então 1 Pedro, ele tenta advertir e diz, olha, o fim de todas as coisas está próximo. Sejam criteriosos e estejam alerta. Dediquem-se à oração. Terceiro texto, Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A oração é algo que todo cristão tem que ter em sua vida cotidiana. Se você é uma pessoa que é capaz de sair da sua casa sem o seu aparelho de celular, aprenda a sair da sua casa também sem deixar de fazer uma oração, ou dentro do teu carro, dentro do teu trabalho, aonde você esteja. A oração é falar com Deus. E você diz que Deus me acompanha, que Deus está ao meu lado, mas observe e imagine você, se você estivesse do lado de alguma outra pessoa, passando todo o dia, e essa pessoa nem sequer desse um oi a você. Como você se sentiria? Bom, mas Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso e soberano. Ele te perdoa pelos teus atos, pelos meus atos que temos cometido. Muitas vezes nós esquecemos da oração e nos esquecemos de falar com Deus. Só quando nós passamos por necessidades e problemas, aí sim nós nos voltamos para conversar com o Senhor. Mas aprenda uma coisa, a oração nós devemos fazer na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então Romanos fala sobre isso. O quarto, Colossenses capítulo 4, versículo 2. Inclusive essa semana coloquei no grupo da nossa igreja para instigar, estimular, incentivar as pessoas a fazerem isso. E Paulo, ele escreve dizendo, dediquem-se à oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. Então nós vimos que a própria Escrituras Sagradas nos ensina a orar. Como me coloco como um cristão, que venho aqui todos os domingos, me congregar com os meus irmãos, busco ler a Bíblia pelo menos uma vez por dia. Às vezes, ou de vez em quando, ou quase nunca venho para as vigílias, não tenho uma vida de oração e me chamo cristão. A gente precisa parar e observar essas coisas. Nós precisamos discernir, será que
verdadeiramente eu sou cristão? Jesus ele fala em Mateus 7, que muitos chegarão para eles e dirão, Senhor, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, né, em teu nome. E ele diz, olha, aparta de mim, malditos dos meus pais, do meu Pai, porque eu não vos conheço. E o que estará preparado para estas pessoas? A perdição eterna. Mas existem aqueles que se colocam e dizem, Senhor, Senhor, fiz isto em teu nome. Ele diz, vinde a mim, bendito dos meu Pai, e entra no reino dos céus. Observa que nem sempre, por nós falarmos o nome Jesus, ou vivemos congregado dentro da igreja, somos verdadeiramente cristãos. A oração, ela é um exercício, é uma disciplina na vida de um cristão, assim como o jejum. Então, se você quer viver uma vida genuína cristã, comece a orar e passe a orar. Você poderia estar me perguntando, ok, é muito importante, você entrou com a introdução perfeita sobre a questão da oração, nos ensinando o que é a oração e qual é o objetivo da oração, nos dando prova de alguns versículos bíblicos que as próprias escrituras sagradas nos mostram, nos incentivando das pregações, mas eu teria algumas questões, algumas perguntas para te fazer. E você poderia estar me perguntando, então como é que eu devo orar? Existem muitos crentes que infelizmente não sabem orar. Você poderia fazer a seguinte pergunta, por que nós devemos orar? Já te dei algumas dicas aqui. E a terceira, qual é o objetivo da oração? Você poderia também me perguntar uma quarta pergunta, dizendo o seguinte, Deus precisa da minha oração? Essa eu vou te responder, não. Você precisa da sua oração. Porque é através da sua oração, por Cristo Jesus, que você tem relacionamento com Deus e conhece da vontade de Deus. Vou até beber uma água aqui, a garganta está ficando seca, pastor. Então você me perguntaria como eu devo orar, pastor? Por que nós devemos orar e qual é o objetivo da oração? Jesus, ele é o maior exemplo de pessoa que orou em toda a sua vida durante os 3 anos ministeriais que ele passou na terra. E em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, Jesus começa a ensinar aos seus discípulos como deve orar. Porque existem orações erradas? Sim que existem orações erradas. Tiago fala sobre isso, e nós vamos olhar um pouco mais para frente. Mas os apóstolos observavam Jesus naquela vida de oração, naquela busca contínua diante de Deus. Jesus nada fazia sem antes consultar ao Pai, sem ouvir a palavra que o Pai tinha para lhe dizer. É tanto que ele diz, tudo o que eu faço e executo não é por vontade minha mesmo, mas pelo que eu ouço do meu Pai falar. E os discípulos observando essa vida de devocional, essa vida cotidiana, essa vida de busca, de entrega da presença de Deus através da oração, eles perguntam a Jesus, Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Eles tinham consciência de que muitas vezes as orações que eles faziam, pois eram judeus, e eles tinham as suas orações através dos livros, através das escritas, eles aprendiam de pai para filhos, que na realidade nós poderíamos colocar aqui como rezas, são palavras repetidas, que muitas vezes você fala justo pelo condicional, falando automaticamente, sem pensar as palavras que você está dizendo, sem um raciocínio lógico. Eles entendiam isso e perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar. E o importante é que eles foram tão sábios em fazer essa pergunta, porque eles estavam perguntando ao próprio Deus como eles deveriam orar. Imagine só. E Jesus, ele começa a descrever alguns pontos que eles não deveriam utilizar nas suas orações, e começa a descrever uns outros pontos que sim, eles deveriam utilizar nas orações. E você me pergunta, mas Jesus estava dando uma receita? Não, Jesus estava tentando trazer clareza na mente deles. Porque orar não quer dizer um bocado de palavras, mas palavras encaixadas no momento certo, a quem deve ser dirigida e para que deve ser feita.
Jesus ensina estas pessoas a orar, e como vocês bem conhecem, ele entra naquela oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado hoje. E aí ele começa a falar, começa a ministrar e começa a ensinar os seus discípulos. E Jesus, ele coloca alguns pontos a princípio que nós, como cristãos, não devemos utilizar nas nossas orações. Primeiro ponto, hipocrisia. Quando Jesus ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Isso significa que existem orações hipócritas. Pessoas que se dizem ou que se fazem orações, não para Deus ou em direção a Deus, mas para que as pessoas observem como ele tem uma boa oratória e se coloca bem ou coloca as suas palavras bem distintas. Para quê? Para que as pessoas depois aplaudam e digam, olha, está vendo o irmão como ora bem? Está vendo como o pastor Cledemir é um homem abençoado nessas suas orações? Então as pessoas começam porque o intuito da minha oração não é querer glorificar, exaltar o nome do Senhor, mas querer aparecer por os outros. Jesus ele continua dizendo, não faça como aqueles que se colocam de pé nas sinagogas ou nas esquinas e começam por o seu muito falar, achar que estão chegando diante do Senhor, para que os outros depois observam e possam aplaudi-los. A hipocrisia é algo destrutivo na vida de um cristão. Essas máscaras precisam cair. Quantas pessoas se colocam diante dos santos com pura hipocrisia e acham que Deus não conhece, acham que Deus não sabe. Deus sim, verdadeiramente conhece os nossos corações. Nem as pessoas que estão ao nosso lado e nem nós mesmos conhecemos nossos corações, mas Deus ele conhece. É tão claro que quando nós nos colocamos em oração, nós oramos de forma às vezes tão fora do normal, que a própria palavra em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, diz que o Espírito Santo, ele ora por nós, porque nós não devemos orar como devemos, mas com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito Santo conhece a vontade do Pai. Então, a hipocrisia faz com que nós venhamos a cair cada vez mais dentro do poço, achando que temos uma vida cristã de oração, mas estamos nos enforcando poucos a poucos. Segundo, palavras repetidas ou vãs repetições. Não é por estar falando, como eu disse antes, numa forma de reza, de busca, incondicionalmente, falando aqui, blá, 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 ao Senhor, sem nem pensar o que eu estou me colocando diante da presença do Senhor, o que eu estou pedindo ao Senhor, ou o que eu estou agradecendo, ou o que estou clamando ao Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 7, o próprio Senhor Jesus, ele ensina isso aos seus discípulos, dizendo, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Então isso quer dizer que os pagãos também oram. Os pagãos também oram. Muitos oram ao próprio Deus, o Deus verdadeiro, é o único Deus que existe. Outros oram a outros deuses com D minúsculo, ou a eles mesmos como próprios deuses. Sim, você pode orar para você mesmo, para si mesmo, orando para mim. Eu, Belchior, oro por mim, para que isso, aquilo, outro. Você pode sim fazer isso por você mesmo. Então o próprio Jesus diz, olha, não venham com palavras repetidas, não venham com vãs repetições, como assim fazem os pagãos. Sejam mais diretos no que vocês querem, no que vocês buscam, segundo a vontade do Deus Pai. Existe um versículo também em Romanos que diz que Deus ama todo aquele, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Mas o propósito não é da pessoa, o propósito é de Deus. Então você precisa conhecer qual é o propósito de Deus. Isso é muito importante a gente destacar e observar. Terceiro ponto, o que nós não devemos colocar em nossas orações. O não liberar perdão. Uau!
Isso aí entrou mais pesado. O não liberar perdão. E quem disse isso? O próprio Jesus. Não fui eu que disse. Não foi Pedro que disse. Não foi Paulo que disse. Não foi Mateus que falou. Não foi João. Não foi Marcos. Não foi nenhum dos seus discípulos. Foi o próprio Senhor Jesus ensinando a todos eles como nós devemos de fato orar. O liberar perdão causa sim um bloqueio em acesso com o Pai. Por quê? O próprio Jesus em Mateus capítulo 14, versículo 15, ele diz: pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. A própria palavra diz que quando nós venhamos nos colocar em oferta diante do Senhor, diante do altar do Senhor, que nós venhamos a parar e examinar se temos alguma coisa contra alguém. E ele diz, antes que tu faça a tua oferta, ou seja, em dinheiro, ou seja, na tua própria vida, porque a própria palavra de Deus diz que nós devemos nos dar em oferta de sacrifício vivo ao Senhor. A própria palavra diz que nós devemos observar, voltar, nos acertar com a pessoa ao qual nós temos uma dívida, um problema, e depois sim, trazer as nossas orações. Porque assim o Pai vai receber e o Pai vai aceitá-las. Não sou eu que estou dizendo, mas é as Escrituras Sagradas que está dizendo. Então, pois, se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial perdoará. Mas se não perdoarem os outros, o Pai Celestial não lhe perdoará. Ah, então quer dizer que isso é um jogo? Não. Não é jogo. Você precisa entender que se você quer algo de Deus e pede algo a Deus, é preciso, irmão, que você também abra seu coração e compartilhe com o outro. O Evangelho é isso. O Evangelho é isso. Eu não posso exigir do Senhor ou pedir ao Senhor perdão dos meus pecados e deixar estar com pessoas aí com problemas em relação a mim, com pessoas intrigas, com confusões, com brigas, olhando as pessoas de olho torto, achando que as minhas orações vão subir aos céus como um aroma suave. De forma alguma. A gente precisa discernir, a gente precisa saber que nós precisamos perdoar uns outros. João mesmo, ele complementa, ele diz, olha, como é que você diz que ama a Deus se você não vê, né? E você não ama ao seu próximo a quem você vê. Amado, a gente precisa entender, para eu abrir a minha boca e dizer que eu amo a Deus, eu preciso ver como é os meus relacionamentos com as pessoas. Se eu amo o meu próximo. Eu não estou falando aqui de abracinho, de beijinho, entendeu? De papinho, de conversinha, de jantarzinho. Eu estou falando de respeito. Respeito mútuo. Você pode amar o seu próprio inimigo, respeitando, cuidando, orando sobre a vida dele. A própria palavra nos ensina que quando nós oramos para os nossos inimigos, o que é que acontece? Se amontoam brasas vivas sobre a sua cabeça. Amado, mais bem-aventurado é dar do que receber. E quando eu oro intercedendo pela vida das pessoas, eu abro um canal diante do Senhor, que aquilo vem constantemente. Eu não preciso pensar quando eu vou receber ou quando isso vai chegar. Isso é constante, porque o Senhor, Ele é galardoador. Agora nós vamos observar alguns pontos que o próprio Jesus tem nos ensinado e dizendo, olha, dentro da oração que vocês fizerem ao Senhor, vocês não podem deixar de colocar estas coisas. E aí eu queria que vocês aguçassem a sua audição e observassem os pontos que nós não devemos deixar de existir em nossa oração. Primeiro de tudo é a fé. Não existe você orar a um ser transcendente, ao seu Deus todo-poderoso, glorioso, sem fé. A fé era o nosso combustível, a fé que nos coloca diante da presença de Deus, sabendo que eu estou aqui, materialmente, fisicamente, de pé, falando com alguém no vento. Qualquer um que chegar vai dizer, aquele cara está louco. Eu tenho experiência por mim própria, muitas vezes eu estou no meu carro aqui, e eu estou orando com o Senhor, falando com o Senhor, mas falando. E as pessoas observam e ficam olhando e dizem, bom, o que se passa com aquele cara? Hoje, a gente consegue até disfarçar, porque muitos telefones, muitos carros têm o Bluetooth, e você pensa que está falando com alguém no telefone. Mas, infelizmente, isso, as pessoas não têm esse hábito.
Porque dizem, bom, eu me sento diante da presença de Deus e começo a falar com Deus, mas eu não ouço nada. Muitas vezes essas pessoas pensam que estão num monólogo, mas não. A oração é um diálogo. Você não tem muitas vezes paciência ou não tem fé e nem acredita que o Senhor Deus está ali sentado. Então a gente precisa discernir. A fé, Mateus capítulo 21, versículo 22, Jesus dele diz, e tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. É necessário que eu creia. É necessário que eu tenha fé. Eu não posso receber nada através da minha oração se eu não crer. Isso Jesus falava sobre os seus discípulos, quando eles olhavam e observavam a figueira que Jesus simplesmente determinou que ela secasse. Pedro ficou admirado, os seus discípulos ficaram admirados. E quando nós temos fé, Jesus mesmo diz, olha, tu pode dizer aquela montanha que saia daqui e vá para o mar. Ah, mas é verdade, já vi pessoas chegando diante de uma montanha, pastor, e dizendo assim, montanha, saia daí e vá para o mar. E a montanha não saía. Ele, saia daí, montanha, e vá para o mar. E o cara parou e dizia assim, meu irmão, a minha fé é muito pequena. Eu disse, bom, a sua fé eu acho que não é nada. Porque se fosse pequena como um grão de mostarda, ele sairia daí e ia para lá. O problema é que você está simplesmente lendo literalmente o que Jesus está dizendo. As montanhas são os problemas da tua vida. As dificuldades que você enfrenta. As doenças que se aproximam, as circunstâncias. Você com a autoridade no nome do Senhor Jesus, você determina e aquilo sai. Ah, é verdade, é. Infelizmente as pessoas hoje estão com uma facilidade imensa de falar Jesus, o nome de Jesus, em qualquer oração que fazem. E não sabem nem por que dizem o nome de Jesus. Ah, mas Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso? Claro que não. Jesus não ensinou, olha, vocês quando terminarem de orar, vocês dizem em nome de Jesus. Mas o porquê nós oramos em nome de Jesus? Porque nós, por nós mesmos, nem por nenhum mérito, podemos nos colocar diante da presença de Deus e não temos poder através das nossas palavras em se dirigir ao Senhor Deus. Jesus, ele é o nosso mediador e quando eu oro em nome de Jesus, eu estou dizendo, na autoridade do teu Filho ao qual tu concedeste, eu te peço. Ele é o sumo sacerdote. Ele é que vai levar para o Pai. Ele é que vai entrar nos santos dos santos, juntamente conosco. O sangue do Senhor derramado sobre as nossas vidas. E Jesus, ele vai ali dizer, olha Pai, como advogado, vai interceder, vai orar por nós. Você quer escutar uma linda oração de Jesus? Vai em João, Evangelho de João, capítulo 17. Chama-se oração sacerdotal. Você vai ver o que é que Jesus está falando ali. Segundo ponto. O que é que eu devo colocar na minha oração? Humildade. Oh, Jesus. Quantas pessoas chegam aqui de frente do teu altar se achando que é o bambambam da história? Quantas pessoas se colocam em oração, Senhor Deus, não te pedindo, mas te exigindo? Pessoas boçais, prepotentes, orgulhosas, achando que o Senhor é um fantoche, achando que o Senhor é aquele que tem que atender imediatamente. Muitos chegam aqui, Senhor Deus, com dinheiro, tentando fazer uma oferta, tentando te comprar, Senhor. Mas isso, Senhor Deus, nada agrada o teu coração. Por isso que o evangelista Lucas, ele fala no capítulo 18, versículo 13, a história do fariseu e o publicano. Aqui nós conhecemos essa história. O fariseu entrou diante da presença de Deus e disse, Senhor Deus, eu te dou glórias e graças, porque eu não sou como esses aí, ó, esses publicanos que são pecadores, esses daí que não dão dízimo, esses daí, Senhor Deus, que não vive dentro das igrejas todos os domingos, nem pela manhã às 10 horas, às 10:30 da manhã, e nem às noites às 18 horas, né? Eu não sou, Senhor, como esses turistas que vêm uma vez ou outra, ou que só colocam diante da presença de Ti quando estão com necessidade ou precisão. Isso o fariseu estava orando. Com as lindas palavras diante do Senhor. Mas aí, Jesus conta esta parábola dizendo que chegou um publicano. O que era um publicano? Um pecador. Um homem que vivia uma vida completamente devassa. Aquele que muitas vezes cobrava impostos aos outros. Que era próprio judeu, mas cobrava impostos aos seus próprios conterrâneos para Roma. Um exemplo de publicano é Zaqueu. E aí esse pobre publicano, Jesus disse,
Ele se coloca diante da presença do Senhor, mas ele não tem coragem de nem levantar os seus olhos para o céu. E aí ele diz, mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo em seu peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Amado, quando você entra com humildade na presença do Senhor, o coração de Deus, ele chora por você. O coração de Deus é rasgado por você. Saiba que você não é um nada. Você é um ninguém. Eu sou um ninguém diante da presença do Senhor. Nós estamos aqui respirando vivos pela misericórdia e graça de Deus. A própria palavra diz que nós pecamos e estamos destituídos da glória, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Mas Ele é tão amoroso que Ele nos escolheu e nos permitiu, através do Seu Filho, que estejamos aqui firmes em pé. Seja como o publicano, não devasso, não pecador, mas humilde, em se colocando diante da presença de Deus, reconhecendo o poderio e a soberania dEle. Sabendo que Ele vai operar no tempo dEle, segundo a vontade dEle, em sua vida. O terceiro, perseverança. Nós precisamos colocar em nossas orações a perseverança. Se você fez um pedido ao Senhor, e esse pedido não chegou, seja perseverante, não desista. Aquele que persevera consegue. Jesus, ele explica em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, dizendo: se você buscar, você vai achar. Se você bater, vai se abrir. Então a gente precisa discernir e ser perseverante nas nossas orações. Colossenses capítulo 4, versículo 2, ele diz: dediquem-se na oração, perseverem na oração, vivam uma vida de oração. Não é à toa que nós estamos aqui juntamente, toda a congregação, nessa nova etapa, 21 dias de oração e jejum, em busca da presença mais do Senhor, de mais intimidade, de mais entendimento, conhecendo e percebendo a vontade de Deus nas nossas vidas. Persevere, não desista. A própria palavra diz que quando você persevera, você é aquele cara que quando começa a empurrar o arado, você não olha para trás. Mesmo que a terra esteja seca e muito pó na sua cara, você continua empurrando esse arado porque você tem um objetivo, você persevera. Nós estamos caminhando para o alvo. E a nossa vida aqui na terra não é mil maravilhas. Você não vive uma vida em rosa, como diz aqui os quebecois. A nossa vida é uma vida de sofrimento e luta. O próprio Jesus, ele disse: eu tive dificuldades, problemas, enfrentei muitas tribulações, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque ele mesmo disse: vocês vão também ter tribulações. Vocês vão ter dificuldades. E o que é que nos sustenta, além do Espírito Santo, é a oração. Porque juntamente conosco o Espírito Santo, ele ora com gemidos inexprimíveis ao nosso Pai. Perseverança. E aí você pergunta: mas por que a minha oração não é atendida? Eu sou um cara que busco tudo isso que você falou. Eu tenho uma vida em busca de oração com Deus. Eu tenho uma vida de um devocional com Deus. Eu sou aquele cara que medita dia e noite na Bíblia, assim como o Salmo 1 fala. Eu sou como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E por que a minha oração não é atendida? Primeiro ponto: porque você não conhece a vontade de Deus. É o primeiro ponto de tudo. Efésios capítulo 5, versículo 17, ele diz, Efésios 15, 17, ele diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A gente precisa discernir. Não sejas ingênuo. Procure discernir qual é a vontade de Deus.
A minha oração muitas vezes não é atendida porque eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, para o meu caminhar, para a minha família, para a minha igreja. Segundo, porque a minha oração não é atendida? Porque você busca satisfazer os seus próprios prazeres. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago diz, olha, vocês oram, vocês buscam, e ele pergunta fazendo o seguinte, eu vou lá nesse texto, que alguns versículos anteriores é muito interessante, e vale a pena ressaltar porque é relevante. Ele diz assim, estou no meu tempo, né, pastor? Amém. Tiago, ele diz assim, versículo 4. A partir do primeiro versículo ele diz assim, capítulo 4, a partir do primeiro versículo ele diz, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Ele faz uma pergunta. De onde é que vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? E aí ele já dá a resposta. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Essa busca infernal de um querer ser melhor do que o outro, de um querer se sobrepor em relação ao outro, de um querer ser mais do que o outro, de um querer ter uma casa bonita mais do que o outro, um carro bonito mais do que o outro, coisas banais, coisas fúteis. Tiago fala, é essas guerras que vêm, é de aí que vêm essas guerras. E aí ele continua, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Eu queria abrir um parênteses aqui. Eu estou com um psicólogo aqui na minha frente. Mas é muito importante você discernir o seguinte. Cobiça é uma coisa e inveja é outra. A cobiça é você querer aquilo que o outro tem. A inveja, você não quer o que o outro tem, mas você não quer que o outro não tenha aquilo que ele tem. Por isso que Tiago faz esse jogo de palavras. Tiago ele diz, vocês cobiçam coisas, vocês querem as coisas que os outros têm, mas vocês não as têm. E aí ele diz, eles matam e invejam. Por quê? Porque quando eu vejo que o cara não tem como deixar de ter o que ele tem, eu vou matar o cara. É óbvio. Então ele diz, vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que vocês desejam. E aí ele continua, vocês vivem a lutar e a fazer guerras nessa vida frenética de um querendo ser melhor do que o outro, cobiçando a vida do outro, cobiçando a mulher do outro, cobiçando tudo que não é do outro. E ele diz, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Amado, você está orando para ter uma casa nova? Não tem mal nenhum por isso. Mas procure saber se é da vontade de Deus. Você está orando para trocar o seu carro? Não tem nenhum problema em relação a isso. Mas pergunte a Deus se é da vontade dele. Porque é o seguinte, quando nós colocamos e pedimos as coisas ao Senhor, a gente precisa discernir o que aquilo que eu estou pedindo a Deus pode fazer com que o nome dele seja glorificado. Porque isso é um dos motivos da oração. Nada do que nós pedimos a Jesus que não seja para glorificar o Pai, Jesus não vai nos conceder. Eu vou repetir. Nada do que nós pedimos a Jesus que não seja para glorificar o nome do Pai, Jesus não vai nos dar. Por quê? João capítulo 14, versículo 13, Jesus é claro e ele diz, tudo o que vocês me pedirem em meu nome, eu vos considerei para que o meu Pai seja glorificado no céu. Jesus não faz nada para que Deus seja glorificado. Tudo o que Jesus faz é para que o Pai seja glorificado. A morte de Jesus foi para glorificar o Pai. A vinda de Jesus foi para glorificar o Pai. Os milagres que Jesus fez foi para glorificar o Pai. As pessoas que foram expulsas, os aleijados, os enfermos que foram curados, era para glorificar o Pai. O cego de nascença, quando os discípulos perguntaram, quem pecou, foi ele ou foi seus pais? Jesus fez, nem ele e nem seus pais. Isso é para que a glória de Deus seja manifesta. Amados, a gente está muito perdido, infelizmente, muitas igrejas não ensinam. A oração é uma disciplina que a gente precisa aprender. A oração, nós devemos aprender, é um assunto
de escola bíblica. Nós não podemos viver uma vida cristã sem orar. A oração faz parte de nós. A oração deve fazer parte da nossa essência como cristão. Eu só não oro na frente do pastor aqui na igreja, não. Eu tenho que orar fora da presença do pastor. Eu oro na frente da presença do pastor. Eu oro na presença do pastor para o pastor dizendo, está vendo? O irmão ora. Irmão, isso vai cair um dia. Sabe por quê? Porque quando você tem uma vida de oração, quando nós temos uma vida de oração, as nossas atitudes e os nossos atos mudam. 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 Por que as minhas orações não são atendidas? Porque primeiro eu não conheço a vontade de Deus. E segundo, porque eu quero satisfazer as minhas próprias vontades, os meus próprios prazeres. E aí você me pergunta, então como nós podemos fazer uma oração eficaz? Eu não vou te dar receita, como Jesus também não deu receita. Mas a Bíblia, ela nos mostra insights que nós podemos, já quero falar francês, a gente pode absorver esses insights e utilizar na nossa vida cotidiana de oração. O primeiro ponto, o que eu poderei fazer para ter uma oração eficaz? Primeiro de tudo, glorificar a Deus. O salmista, Salmo 66, versículo 20, ele diz, louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Jesus, no princípio, em Mateus capítulo 6, quando ele inicia a oração do Pai Nosso, ele diz, Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não adianta você entrar diante da presença de Deus para orar, conversar, falar, dialogar, sem antes glorificá-lo. Se a tua oração não glorifica o Pai, a tua oração é vazia. Segundo ponto, como eu posso fazer uma oração eficaz? Reconhecendo a soberania e a onisciência de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 8, a parte B ele diz, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Amados, quando nós nos colocamos diante da presença de Deus e nós montamos uma carta para Deus, para o que nós vamos dizer a Ele, um discurso, Ele já sabe o que você quer. Ele já sabe o que você quer. A soberania e a onisciência do Senhor é algo que nós precisamos colocar, embutir dentro das nossas orações. Terceiro, como eu devo fazer uma oração eficaz? Reconhecendo a providência divina. Tudo o que tenho, tudo o que sou, depende e vem exclusivamente de Deus. Vem tudo do Senhor Deus. Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus que conhece as necessidades de cada filho, de cada servo. A própria palavra diz que Deus ele é tão provedor que ele faz com que a chuva ela caia sobre justos e injustos. Então a gente precisa observar que a sensibilidade do Senhor Deus em nos dar a providência de tudo aquilo que nós precisamos. As pessoas falavam com Jesus e Jesus via aquelas pessoas agoniadas de um lado para o outro, aquelas confusões, o que é que vai ser da minha vida, e agora eu perdi o meu emprego, e agora chegou essa pandemia, quarentena dentro de casa, e o que é que eu devo fazer? E as pessoas começam a botar a mão na cabeça, e começa a haver certas discórdias dentro de casa, porque o dinheiro começa a ficar escasso, e aí o menino começa a crescer, precisa de roupa, eu não tenho dinheiro para comprar roupa para o menino, o pé do menino começou a crescer, o sapato, meu Deus do céu, e agora o que é que a gente faz? E você começa a gerar um turbilhão de problemas, fazendo uma tempestade dentro do copo d'água. E se você é cristão, você ainda não reconheceu que Deus é um Deus provedor. Jesus disse, por que vocês se preocupam? Jesus não tinha onde morar e Jesus não sabia nem o que ia comer. E dizia para os caras, por que vocês se preocupam? Por que vocês perguntam o que eu devo comer, o que eu devo beber? E Jesus disse, se vocês estão cegos, olha aí os pássaros. As aves do céu, elas nem plantam e nem colhem.
Elas nem plantam e nem colhem, mas Deus, pela sua soberania, pelo seu cuidado, pela sua providência, alimenta todas elas. E Jesus disse: não se preocupem, o que vocês vão de vestir, porque vocês perguntam o que eu hei de vestir. E ele diz: observam os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza e glória, se vestiu tão belo como eles. E ele diz: não sejam como os pagãos. Eles é que se preocupam com estas coisas. E aí entra a providência de Deus. Não sabeis vós que o vosso Pai Celestial, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas estas coisas? Mateus capítulo 6, versículo 11. Jesus complementa dizendo na oração do Pai Nosso: dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Amados, é dia a dia. Basta o dia o seu próprio mal. E Jesus complementa em Mateus 6 dizendo: buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça. Oh, aleluia. E todas estas coisas, quais? Comer, beber, vestir, vos serão acrescentadas. Quarto ponto. Como eu posso fazer uma oração eficaz? Reconhecendo a bondade de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 11, a partir do B, que foi o versículo chave que nós lemos, Jesus diz: o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus diz assim: vocês sendo maus pais, quem de vocês, um filho pedir uma cobra ou um pão, você vai dar uma cobra? Quem dos filhos de vocês pedir uma serpente ou coisas que... Olha, Jesus ele diz: sendo vocês maus, vocês dão boas coisas aos vossos filhos. E aí ele bota uma vírgula e diz: avalie o Pai Celestial com toda a sua bondade. Ele diz: vos concederá todas as coisas que vocês pedirem. Então eu preciso entender isso, que a ação de Deus é positiva na minha vida, é bondosa. Muitas vezes eu peço ao Senhor e eu não recebo aquilo porque aquilo que eu tenho pedido não é bom para mim. Porque Deus não me dá coisa ruim, mas me dá sempre coisas boas, porque Ele é bondoso, faz parte dos atributos do Senhor. Quinto, como eu posso fazer uma oração eficaz? Expressando a minha confiança em Deus. Se você confia em Deus, Ele é fiel e justo para fazer. A própria palavra diz que a oração de um justo é eficaz. E por que justo? Porque fomos redimidos por Cristo. Porque não existe nenhum justo sequer. A própria palavra nos ensina. Quando a palavra fala sobre a questão do justo, a oração de um justo é eficaz em seus efeitos, é porque nós temos o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. As nossas dívidas foram quitadas em relação ao Pai por intermédio do Senhor Jesus. E a partir desse momento nós passamos a ser justificados, justos diante de Deus, reconciliados com o Senhor. Então as nossas orações passam a ser atendidas. Então é necessário que eu expresse uma confiança clara em Deus. Mateus capítulo 21, nós já lemos aqui 22, em tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês vão receber. Se creres, vocês vão receber. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você estar se colocando diante dos pés do Senhor, e no momento que você pede ao Senhor, você por um determinado tempo, pega aquilo de volta que você pediu ao Senhor e tenta fazer pelos seus próprios meios. Você vai quebrar a cara. Observa a Ana, quando se colocou diante do templo, chorava incessantemente, porque era estéril, ela queria engravidar, não tinha como. Ana chorava nos pés do Senhor, pedindo para que o Senhor, em súplica, concedesse um filho, e ela disse: Senhor, esse filho tu me dando, esse filho vai ser completamente colocado para ti, vai ser dado para ti, vai servir a ti.
foi quando Samuel nasceu. Você vê a confiança de Ana, ela orou e não se inquietou em seu coração. É tanto que o sacerdote é tão displicente, não tem nenhum discernimento, viu a mulher chorando e disse, já estás embriagada 1h da manhã. Você observa, você pensa que todo pastor é santo, todo pastor... Não, irmão. Tem pastor que não tem discernimento muitas vezes, que as pessoas estão se derramando aqui, está na presença de Deus de uma forma. É o que aconteceu com o publicano e o fariseu. Ana estava ali com o seu coração derramado diante da presença de Deus, pedindo a Deus um filho. Mas por quê? Porque ela não queria ser rejeitada em relação às outras? Não. Para glorificar o nome do Senhor. Porque ela deu o seu filho, Samuel. Ela levou, depois que desamamentou, ela levou ao templo e entregou ao sacerdote. Concluindo, a oração é o combustível do cristão. A oração nos conduz a um relacionamento profundo com Deus. Um cristão que não pode ser chamado de cristão, se não tem uma vida de oração, ele jamais pode ser tido como cristão. Eu queria deixar com você aqui 2 versículos para a nossa meditação em relação à questão da oração. Hebreus capítulo 4, versículo 16, ele diz: assim, aproximemo-nos do trono da graça, através da oração, com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graças que nos ajude nos momentos da necessidade. E o segundo é 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Ele diz: esta é a confiança que temos, a nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. A minha oração é para que nós possamos ter um coração de um orador. Aquele que se prostra diante da presença do Senhor, com humildade, reconhecendo, glorificando a soberania, a onisciência, e tendo a confiança de que os nossos pedidos, segundo a vontade de Deus, nos serão concedidos.